Hi guys, olha eu aqui de novo, agora para explicar a planilha de aulas. Velha conhecida de vocês já usaram ano passado, mas agora tem algumas novidades e eu vou explicar para vocês aqui como é que essas coisas vão acontecer, como é que vocês vão acompanhar as aulas de vocês utilizando a planilha, tá? Que vocês vão continuar recebendo às sextas-feiras, como antes. Então, vamos lá, let's go! A planilha, ela continua, né, com aquele formato que vocês já conhecem, né, não tem nada de novo aqui. Quer dizer, tem uma coisa nova, minto. Volta, tem coisas novas sim. Então, a gente tem aqui o período de aula, a ferramenta que está sendo usada, aula online. Só que a aula online, gente, deixa eu até explicar aqui para vocês, ela pode acontecer de várias formas. E a gente adotou aqui na planilha separar duas modalidades específicas, síncronas e assíncronas. Vocês, não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Ficou famosa no passado com essas aulas online. Uma aula síncrona é uma aula em que você está ali presente com o professor ao mesmo tempo. Tem uma sincronicidade, né? Vocês estão no mesmo espaço, né, numa sala de bate-papo, ou no Zoom, ou no Jitsi, né, e vocês estão ali usando as mesmas ferramentas ao mesmo tempo. É o que a gente chama mais de aula online, essa aula que acontece, que você tem como conversar com o professor conversa com você, uma aula síncrona. A aula assíncrona é uma aula que também é realizada por meio de alguma atividade online, mas não necessariamente todo mundo junto ao mesmo tempo ali interagindo no Zoom, né? Porque ficar o tempo todo na frente da tela não é bacana, não é produtivo, né? Pode até causar assim um certo desconforto, um certo estresse. Então, para isso, a gente, para completar nosso período de aulas, né, para que nós possamos fechar a nossa carga horária com mais conforto, nós vamos aliar essas duas modalidades. As aulas síncronas, quando você vai estar ali no Zoom, no meu Bernoulli, com o seu professor, e as aulas assíncronas, quando você vai estar fazendo uma leitura, você vai estar realizando uma atividade, você vai estar obedecendo ali um roteiro de estudos. Seu professor, ele vai estar ausente? Não, seu professor vai estar ali pelo WhatsApp, você pode contactá-lo. Quando você tiver mais à vontade com a plataforma, pela própria plataforma Meu Bernoulli, você pode mandar mensagem para eles. Então, não é que você está sozinho e nem que não está havendo atividade nesse momento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que fique bem claro para vocês, estudantes, e para as famílias. Então, por exemplo, se hoje você tem duas aulas de língua portuguesa, a primeira é às 7h30, às 7, a segunda às 8h20. A primeira é assíncrona e a segunda é síncrona, isso não quer dizer que você só vai entrar na segunda aula. Não, você tem que estar ali, o seu horário de aula é 7h30, a professora vai deixar lá uma atividade que ela vai depois desenvolver na aula. Então, a atividade ela tem que ser realizada no horário ali da aula. Claro, salvo algum problema que ocorra, né, um imprevisto, né, que aí vai ser como se você faltasse. Mas a aula, tanto a síncrona como a assíncrona, elas são igualmente importantes e têm que ser realizadas dentro do cronograma que a escola prescreve, tá? Vou deixar bem claro aqui, aula assíncrona não é aula vaga, não é necessariamente atividade que você pode fazer depois, é uma atividade que tem que ser realizada dentro do horário em que ela foi programada, para que o professor possa acompanhar você, não é ali no Zoom, mas através de outros meios, e para que, né, haja uma boa evolução. Porque imagina aí, a professora de geografia vai dar duas aulas. A primeira, ela faz assíncrona. Ela passa para vocês, olha, a gente vai começar agora, eu quero que vocês façam uma leitura do capítulo, que vocês grifem, né, as ideias principais do texto, para que a gente possa fazer uma discussão. Às 8h20, nós vamos entrar com atividade síncrona, ou às 8h, nós vamos entrar no Zoom para realizar as nossas discussões. Se o aluno não realizou a atividade da aula
assíncrona. Como é que ele vai participar integralmente da aula síncrona? Não é verdade? Então, não é uma coisa que eu posso fazer depois. Não, é tudo para ser feito dentro do seu cronograma de aulas. A Escola do Futuro estabeleceu esse cronograma e esse horário pensando, né, sonhando com um retorno. A gente precisa voltar a ter a nossa disciplina, de ter um horário para acordar, tá ali disponível para fazer as atividades, pronto, de uniforme, né? Como nós estaríamos se estivéssemos na escola. A escola mudou, a escola está aí dentro da sua casa, mas a disciplina que a escola pede, né, até que vocês possam crescer e evoluir, ela tem que permanecer, tá bom? Então, síncrona e assíncrona. As duas são igualmente importantes e as duas têm que ser realizadas dentro do cronograma prescrito pela escola, que vai ser disponibilizado todas as sextas-feiras nos grupos para vocês, alunos, alunas e para as famílias, para que possam acompanhar, tá certo? Então, vou mostrar aqui para vocês onde é que vocês vão ver se sua aula é síncrona ou assíncrona, tá bom? Então, aqui tem lá o período, o dia, mesma coisa, o horário de aulas, professor. Então, olha aqui, olha, modalidade da aula. Síncrona, assíncrona. Tá vendo? Ó, a Jamile tem uma aula aqui, síncrona, ou seja, você vai estar lá no Zoom junto com a professora. Átila, professor de ciências também, né? Lara também colocou atividade síncrona. Agora, olha aqui, hoje aconteceu, a teacher Laura colocou aqui para vocês, das 7h10 às 8h, assíncrona, ou seja, vocês tinham que fazer isso aqui, é como se vocês estivessem, gente, na sala de aula, se estivessem lá sentados, a professora, olha, gente, agora a gente vai começar a leitura dessas páginas, e vocês vão fazer tais e tais atividades, e eu vou estar aqui tirando as dúvidas, é a mesma coisa, tá? Você vai fazer a atividade, a professora vai estar ali no WhatsApp, vai estar ali trocando mensagem para tirar suas dúvidas, porque logo em seguida, tá vendo aqui, às 8h, a teacher Laura, ela entrou para corrigir as atividades que vocês tinham feito na aula anterior. Então, se a aula é assíncrona, ela vai ser feita fora da plataforma Zoom, mas ela tem que ser feita dentro do horário e da forma como o professor pede, tá certo? Então, sempre que vocês receberem agora as planilhas, vocês observem, né, tudo direitinho, porque toda a informação que vocês precisam tá ali. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a Teacher Dani está aqui, os professores também estão disponíveis, perguntem, se informem. Agora, por favor, tenham bastante responsabilidade com as suas atividades, tá certo? Então, beijo grande, see you around and study hard, alright? Bye bye.